por que não existe super-herói brasileiro? Porque os super-heróis que existem só são americanos, né? Não foram feitos quadrinhos, história em quadrinhos no Brasil de super-heróis brasileiros. É uma pergunta, às vezes, muito complicada de se responder, que envolve vários fatores. Poderia citar um fator mais simples de todos, que é o fato de o Brasil, infelizmente, não ter desenvolvido uma indústria, né, um sistema de produção comercial de quadrinhos como o americano. Ser desenhista de quadrinhos no Brasil sempre foi algo muito complicado. E desenvolver então seus próprios personagens e colocá-los no mercado, transformá-los em revistas em quadrinhos que possam ser consumidas e vendidas em livrarias ou bancas, sempre foi algo muito difícil no Brasil por uma série de fatores. Poderíamos citar aí fatores econômicos, políticos, uma série de coisas que nós não teríamos tempo aqui, seria um vídeo muito longo, então vamos tentar resumir. Poderíamos usar isso então como uma possível desculpa. Não existe super-herói brasileiro porque o mercado de quadrinhos do Brasil sempre foi muito difícil e exceção, lógico, a Turma da Mônica, do Maurício de Souza e alguns poucos quadrinhos de autores que sobrevivem em mercados independentes. Essa realidade do artista brasileiro não ter condições de desenvolver sua própria criação pode ser apontado como um dos fatores de não existir um super-herói nacional. Mas eu acredito que o maior de todos os fatores, talvez seja o cultural, é que o super-herói é uma temática essencialmente americana, foi criada nos Estados Unidos. Os primeiros personagens de heróis surgiram na época da Segunda Guerra Mundial, onde o espírito americano era muito forte, onde havia esse espírito de guerra, de luta. Então isso está muito ligado à própria cultura americana e à paisagem americana. Então nós nos habituamos a ver personagens dentro do cenário americano, as cidades americanas, Nova York, ou até cidades criadas, mas que parecem com as cidades americanas, como Metrópolis do Superman, Gotham City do Batman, que não são nada mais nada menos do que paisagens tipicamente americanas. Então aí ficaria estranho, nós de repente vemos um personagem, um super-herói nacional no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, por exemplo, por não termos esse hábito de valorização do nosso cenário nacional. Mas apesar de tudo isso, quero dizer uma coisa para vocês, apesar de tudo isso, existiram sim heróis nacionais, foram feitos super-heróis nacionais, um deles, um dos mais antigos, o Raio Negro, do Gedeone Malagola, que foi um grande artista nacional. Tínhamos também o Capitão 7. Houve tentativas de se criar personagens nacionais poderosos, às vezes lembravam muito alguns personagens americanos, mas é justamente por isso que eles não tiveram essa vida longa. Apesar do mercado ter desenvolvido, ter assimilado alguns personagens nacionais, eles não tiveram um tempo longo de vida, porque não tinham como concorrer com os personagens americanos muito mais elaborados e que estavam dentro até do seu ambiente, que é o ambiente americano onde tudo se origina. É claro que hoje o mercado para quem desenha quadrinhos e super-heróis é trabalhar para o americano. Dificilmente você vai criar um personagem de super-herói e colocar ele no mercado. Isso é uma coisa que nós temos que ser realistas. Mas existe um mercado muito grande para artistas nacionais que desenham para os Estados Unidos. Muitos artistas brasileiros se tornaram conhecidos lá fora e se tornaram referências, o que por si só é uma coisa fantástica para quem gosta do super-herói. Mas tem um assunto aqui que nós vamos abordar num próximo vídeo, mas é interessante já mencionar. Nós tivemos vários desenhistas brasileiros que se tornaram referências em outros estilos de quadrinhos. O quadrinho de humor brasileiro é fantástico, o cartoon brasileiro, os cartunistas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Nós tivemos também uma riqueza no quadrinho de terror, tivemos grandes nomes, grandes artistas que fizeram clássicos em quadrinhos de terror. Tivemos épocas em que haviam várias revistas de terror nacionais que eram referências a nível mundial. Mas isso, infelizmente, nós temos um problema muito grave com relação à memória. Muitos mestres brasileiros são esquecidos e nem são conhecidos dessa nova geração que está aí.
coisa que nós procuramos nas nossas escolas focar muito. Mas no caso aqui, o nosso assunto era exclusivamente sobre o super-herói, para esclarecer essa dúvida, certo? Então, para aqueles que tinham a dúvida por que não existe o super-herói brasileiro, eu acho que através dessa simples explicação que eu dei, acredito que esclareceu um pouquinho o motivo, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário, vamos aproveitar para fazer comentários. Se você tiver mais informação sobre esse assunto, por favor, né, fique à vontade para colocar seus comentários e dê joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar outros vídeos e também várias dicas de desenho, e nos encontramos numa próxima oportunidade, certo? Então, muito obrigado e vamos continuar acreditando no nosso artista, no artista brasileiro, quer seja um super artista ou um simples artista, mas não deixa de ser um artista que merece o nosso respeito, certo? Então, até a próxima.